Olá para você de casa, 9 da noite pontualmente. Estamos começando o Futebol Mais Debate com muitos convidados e muitas informações importantes para você. Deixa eu já apresentar todos. O cara fala assim, vou apresentar a mesa. Tá aqui a mesa, né? Não é a mesa. Vamos apresentar os convidados da mesa, certo, senhor Osvaldo? Vamos aqui com o nosso Gilson Kleina, técnico do Palmeiras. Muito obrigado pela presença, Gilson. Eu que agradeço, boa noite. Fico muito feliz de estar participando de um programa fechado de pessoas especiais. O Palmeiras já tomou o rumo, era isso que você esperava do Palmeiras? Você aguardou para esse momento que o Palmeiras está começando a engatar tudo aquilo que devia ser as suas pretensões no início? Assim, Olivério, é claro que nós estamos no caminho certo. Se tratando de Palmeiras, a gente sabe que temos que viver um jogo de cada vez. O jogo mais importante, é claro que é repetitivo, mas é o próximo. Foi fundamental essa parada, voltamos com uma outra iniciativa, vamos dizer assim. Resgatamos jogadores importantes. Nós vamos ter a semana, temos um jogo aí com confronto, aí, um jogo de 6 pontos que é com o Figueirense. Mas estamos no caminho certo, que isso é o mais importante. Legal. Ele jogou nos 4 grandes clubes de São Paulo. É dos poucos jogadores que atuam. Só Edson Cegonha, se não me falha a memória, Cláudio Cristóvão Pinho, César Sampaio, Antônio Carlos Zago, este sim campeão no Santos, no São Paulo, no Palmeiras e no Corinthians. E o Neto, que ganhou títulos também no Corinthians, que ganhou no São Paulo e que está conosco para fazer a audiência do Futebol Mais Debate. Obrigado, Neto, pela presença. Prazer estar aqui, um beijo carinhoso para todo mundo, né? Prazer estar do lado do Gilson Kleina, que por sinal, se o Palmeiras hoje modificou a forma de pensar, foi o ambiente, né? Eu acho que não são nem os jogadores, acho que o ambiente do Palmeiras hoje é um ambiente legal. Isso se deve muito ao Gilson, que já tinha feito um trabalho incrível na Ponte Preta, na Associação Atlética Ponte Preta. Veio no Palmeiras, foi mantido pelo Paulo Nobre e aí dando sequência na competição. Nos últimos 2 jogos, 8 gols, né? O que isso é muito importante, independentemente se é da Série B ou da Série A, mostra que o ataque do Palmeiras vem fazendo os gols. Contratou jogadores pontuais, diga-se de passagem, e você pode ter certeza que o Palmeiras sobe para a primeira divisão. E é um prazer estar do seu lado, Oliveira. Sabe que o amor é incondicional. Hoje é dia do homem, viu, Neto? Mas nós estamos numa fase ruim. Hoje eu não sabia disso. Você sabe que hoje lá numa fase ruim. Hoje no meu programa lá nos Donos da Bola, o Maravilha disse isso. Eu falei que ia arranjar um Monga pra ele, passar a noite. Tá bom, não tá? O Monga pra ele. O Monga, você vai lembrar Campinas, vai lembrar a nossa querida Ponte Preta. O Monga é legal. Mas deixa eu falar uma coisa pra você. aí, porque é dia do homem. Não, mas Neto, você vê como nós estamos numa fase ruim, nós homens. Aqui o programa é muito masculino, nós estamos numa fase ruim. Sabe por quê? Porque o Dia da Mulher é Dia Internacional da Mulher. Hoje é só dia do homem. Hoje é só dia do homem. Nós estamos numa fase, a pior fase do homem desde que o mundo é mundo. Bom, nós estamos recebendo também aqui o técnico do São Caetano, o Marcelo Veiga, que está conosco para fazer a audiência do Futebol Mais Debate. Marcelo, começando a ajustar as peças, né? Você que fez um grande trabalho no Bragantino, ficou quase 6 anos, foi o técnico de maior longevidade nessa chamada nova era do futebol. Foi para o Botafogo, fez um trabalho competente no Campeonato Paulista deste ano e depois veio para o São Caetano, né? Exatamente. Prazer, Oliveira, prazer aos amigos aí na mesa, uma satisfação muito grande estar aqui com vocês. Aos poucos a gente está conseguindo, né? Fazer do São Caetano aquele time que todo mundo conheceu, que é um time competitivo, forte, brigador, e a gente sabe da necessidade de resultados, né, nessa equipe. Então a gente pegou uma equipe desajustada, vinha de um descenso, isso foi uma coisa que atrapalhou bastante, mas aos poucos a gente está conseguindo fazer um trabalho legal. O grupo hoje é um grupo diferente, né? O Neto disse muito bem aí em relação ao ambiente, o ambiente lá é outro. Então eu espero que eu consiga fazer com que esse grupo possa tomar o caminho aí das vitórias e, consequentemente, buscar aquilo que a gente quer, que é o acesso. E nós estamos também recebendo o Luiz Fernando Teixeira, presidente do São Bernardo Futebol Clube, o Tigre, que já começou bem, vencendo o Audax em São Paulo. Tá de Rolex, tá fraco não, podia vir de seco, vem de Rolex pra humilhar a gente, hein? Podia vir de Dumont, que por sinal vem de Rolex, é pra humilhar os convidados. Agora, deixa eu falar uma coisa pra você, Luiz. Eu acho que o seu time agora começa a ser montado e vocês tinham uma expectativa, montar exatamente o Tigre, o São Bernardo, porque são 2 times, né? É bom lembrar para quem não acompanha o futebol do ABC. Você tem o Esporte Clube São Bernardo, que é aquele São Bernardo antigo, da família Chedi, que tem o Estádio Baetão, e tem este novo São Bernardo Futebol Clube, que conquistou aí uma arrancada espetacular, já veio logo para a primeira divisão de São Paulo, e cujo vocês estão fazendo um trabalho de reestruturação, já pensando no Paulista do ano que vem, para não cair mais, é isso, né? Sem dúvida nenhuma.
Primeiro, boa noite, Velho, boa noite, Neto. Não é só você que tem Rolex, eu também tenho. também. Viu? Não Vem com palhaçada, não. Deixa eu só explicar. Aqui, aí também. Mostra aqui, aqui. Aí também tem Rolex. Mas São eu posso iguais. dizer, Aqui. o do Neto Aqui. é original. Não é o meu, não, é eu peguei falsificado. emprestado aqui. Boa noite, Você pegou Kleina, emprestado do Vadir. Marcelo O Vadir tem Veiga. Rolex, tá pagando bem a TV Mais, hein? Vou falar uma coisa com o tio, Carreiras precisa. É o funcionário exemplar, funcionário do ano. Pô, ganha dá um Rolex. Rolex, Ganha um Rolex. não. Brincadeira. Nós ganhamos outro relógio, não é o Rolex. verdade. Bom, mas A vamos diferença é que o dele é original, o meu é tá falsificado. bom, né? tá bom. Os dois são Mas originais. Quero cumprimentar a mesa, uma mesa especial, né? Um prazer, uma honra estar aqui. É o que você disse, o São Bernardo ele padece por não ter um time muito novo e ainda não temos a vaga no Brasileiro. Então, até para contratar jogadores isso é muito complicado, porque o jogador quer no mínimo um ano de contrato e a gente não tem o segundo semestre para oferecer. Para ir para a vaga brasileira precisa Dentro ganhar do Campeonato ou a Brasileiro Copa Paulista, você Paulista. está entre os melhores colocados. Tá, na Hoje- Copa Paulista você pode, se for campeão, você disputa a Copa do Brasil. Copa do Isso. Brasil, Que exato. já é um ganho muito legal, né? Já, Exato. porque você queima etapas. Você queima E vai, etapas, vai né? em nível de futebol Lógico. brasileiro. né? Exato, aí você consegue ir para uma competição nacional e o São Bernardo, agora com técnico novo, não é o Edson Buaro, amigo do Neto, Edson Fala Bobrão. Bobrão, que é melhor. Bobrão. Edson Bobrão de São José do Rio Cada um Pardo. veio de um time, um Exato. veio do Guarani, outro veio da Ponte Preta, mas eles se encontraram e jogaram juntos no Palmeiras e no Corinthians. Isso, né? exato. O Edson assumiu o time e agora vamos usar a Copa Paulista para trabalhar essa boa base, né? Para o Paulistão, para ter conjunto, para que a gente possa estar vindo já com o clube. Porque por sermos um time pequeno e não termos essa vaga no Brasileiro, o que acontece é que a gente tem que trazer um time todo, né? Um elenco todo. Eu, para disputar o Paulistão esse ano, eu contratei 21 jogadores. Né? Ou seja, Para 4 até meses, né? Para 4 meses, É até bom você deixar bem trazer claro que um contrato esse tem que fazer entrosamento. no mínimo 3 meses de contrato. Exato, Você não pode mínimo fazer um de 3 meses. A regra é a lei em relação ao atleta de futebol profissional, né? Mas vamos usar essa competição e estreamos com o pé direito, como você disse, né? Com a vitória fora contra o Audax, lá no Nicolau Alaion. Isso. Nós vamos falar do Palmeiras, mas antes deixa eu dar uma passada aqui por todos os prêmios e temos muitos prêmios. Tem camisa do Corinthians para você, autografada. Tá aqui, camisa do Corinthians. Neto, depois você envia o seu autógrafo Não, daí eu aqui também, assino já, com por um favor. prazer. Só pegar a caneta Isso. preta lá que eu assino. Temos uma Bom. camisa do querido São Bernardo Futebol Clube, tá aqui, camisa do glorioso São Bernardo. E a camisa do Corinthians é a original, que essa camisa essa aqui camisa. é a camisa de agora, que é linda, né? Isso. E você vai autografar essa aqui. Essa pronto, camisa, também. para quem não sabe, para o torcedor corintiano que não sabe, para Pra você que está aí, Esta do São essa Bernardo camisa também, aqui é uma homenagem lembrança. ao título de 90, para quem Isso. não sabe. Que é o entendeu? primeiro título brasileiro. Que é o primeiro título Corinthians tem, brasileiro. cujo um cara chamado José Ferreira Neto É. foi o autor das proezas. Fabinho, que é de Santo André, meu grande amigo Fabinho. Tupanzinho Bom que fez direita, o gol, o Wilson Mano que fez o gol nas Dei finais contra tanta o São pancada Paulo. nele. E essa, o Marcelo muito, Veiga, Marcelo. do lateral esquerdo, ia Ele batendo corria, em mim ele era tudo. muito chato, E essa velho. camisa de 90. Pô, o Fabinho era chato pra caramba. Porra. Marcava, né? Sabe, Jogou falava, aqui no- Fabinho, vai pro lado de lá. Jogou que no o Índio Santo André treinou a muito semana tempo. inteira. É Você fica verdade, aqui, Marcelo, é enchendo o verdade. saco. Quando eu falo aqui é porque nós estamos fazendo o programa a partir de Santo André. E está aqui também a camisa da querida Ponte Preta, a veterana de Campinas, o primeiro clube, o clube mais velho do futebol brasileiro. Não, mais velho é o São Vicente. Não, São Vicente não é de 1º, aliás, de 11 de agosto de 1900. Olha. Olha, do lado da minha Olha. cidade de Santos. São Vicente é a Olha. primeira cidade fundada Olha no que o Brasil, São José- 22 de janeiro de Olha, 1530. olha que o São por Marquinhos José é Ponte de mais Souza. velho que a ponte, hein? O São José do Rio Grande do Sul. Não, sim, mas não está em atividade o tempo inteiro. Eles vão, voltam. então se o cara a Ponte morre, não Preta, vale, então? Não vale. Morreu, morreu. então tá bom, Morreu, então. acabou pra Não, sempre. tudo bem, É tudo verdade. bem, tá Acabou Não a é? dívida. Você falou da Acabou a balada. dívida. No mínimo, acabou a dívida, É, Neto. tá certo. Então vamos lá. Deixa eu só começar aqui com o São Paulo, antes de mais nada, porque nós temos o jogo São Paulo e Corinthians no meio desta semana. E assim, hoje o São Paulo está liberando os jogadores, está definitivamente fechando a situação do Paulo Miranda, que não vai mais para o Olympique de Marseille. Amanhã vai haver uma nova reunião, nesta terça-feira. O São Paulo vai exercer o direito de compra a pedido do técnico Paulo Autuori e deve ficar com o jogador, e aí, portanto, ele não faz a transferência internacional. Mas, por uma informação que eu obtive agora há pouco, São Paulo está querendo fazer uma limpa no plantel, aquela coisa toda, estaria colocando o Lúcio afastado e pagando a multa rescisória do jogador de quase ou mais do que 3 milhões de reais. São Paulo errou muito nos últimos tempos, né, Neto? Então, assim, ó, se nós formos falar assim da parte técnica, né?
São Paulo tem um elenco aí, o Marcelo Veiga, que é treinador, o Gilson Kleiner, que é treinador, tem muito mais experiência do que eu, porque você falar como comentarista é uma coisa, agora você está dentro do campo, você está no treinamento, você observar os erros, os acertos, as virtudes do jogador, o treinador tem uma visão diferente, um feeling diferente. O grande erro do São Paulo, e eu venho falando isso há muito tempo, é a administração. Se você tem uma administração que contrata jogadores sem o aval do treinador. Se você tem uma administração que contrata 255 laterais direitos, aí você tem uma administração que o Adalberto Batista não entende absolutamente nada de bola. Ele não sabe nem o que é bola. Ele não sabe, se você der uma bola para ele, não sabe o que é isso aqui, é o abajur. Ele acha que é o abajur. Ele não sabe o que é bola. Aí você, no São Paulo, você não tem ninguém que bata de frente com o Juvenal Juvencio. O que ele fala é lei, e não está certo. E se você na vida não delegar poderes, se você não delegar para as pessoas que estão no meio do futebol, que eles entendam, olha, eu acho que, por exemplo, vou dar um exemplo simples. O Palmeiras, nos últimos 3 meses, é o time que melhor contratou, pontualmente falando. Contratou Mendieta, que é um baita jogador, um meia. Contratou Allan Kardec, que com o Muricy fez um camisa 10, que hoje eu não sei se tem algum time que tem um camisa 10 como Allan Kardec fez no Santos com o Muricy. E traz um centroavante. Aí você contrata o volante, que pra mim foi a melhor contratação. Contratou um jogador que já estava dentro do clube, que é o Valdívia, que recuperou o jogador. Exatamente. Isso é uma contratação. Isso eu vou deixar até pro final. Como chama o volante? Egurien. Egurien. Joga muito, mas muito. Hein? Então você contratou pontualmente. E aí você traz o Valdívia, que queria voltar antes, o departamento médico não deixou. Se eu estiver mentindo, você fala, Gilson. Não, tá porque correto. você pode, pelo amor de Deus. O Valdívia queria voltar. Não, você não vai voltar não, meu irmão. Você vai voltar só quando o departamento médico mandar. Voltou, participou de 2 jogos, mostrou habilidade, o grande jogador que é. O São Paulo já não. O Luiz Fabiano vai expulso, recebe aumento. A verdade é essa. O Lúcio reclama com o Ney Franco, cai o Ney Franco. O Rogério Ceni toma frango, ninguém fala nada. Quando mandou embora os 7 jogadores, o maior erro do São Paulo, e num ambiente, é isso que vale. Quando o São Paulo perdeu, quando o São Paulo foi lá para baixo, o que aconteceu? Mandou embora. João Felipe, que não jogou, não teve culpa nenhuma. Afastaram o Fabrício, que não teve culpa nenhuma. Afastaram o Lucas, esqueci o segundo nome dele. Aí afastaram mais outro menino. Afastaram 7 jogadores. Pô, peraí, pô. E o Rogério Ceni? Pô, e o Lúcio? Pô, e o Luiz Fabiano? E o Pô, aí você perde o comando. E aí você perdeu o comando, o ambiente ficou ruim, a crise está instalada. Eu não sei se o Paulo Autuori vai ter tempo de solucionar a crise dos jogadores. Aí não é crise de identidade de lateral direito, de zagueiro, de quarto zagueiro, de como você deve jogar. Não é isso. É administrativa. Isso, é uma crise administrativa. Sabe uma coisa, Neto, só para debater com você um assunto e não colocar ninguém nessa roda, porque eu acho que aqui nós temos 2 profissionais, um outro presidente, tem uma questão de... Joga para mim moral, que eu chego o pau, velho. Só para você entender, eu depreendi da entrevista do Juvenal Juvencio o seguinte, primeiro, ele não tem interlocutores, não tem conselheiros. Uma pessoa que não tem conselheiro fica sozinha na hora de falar. E aí, como não debate com as pessoas, acaba falando aquilo que pode até pensar, mas não devia falar. Porque olha só, ele começou a falar lá sobre técnicos do Corinthians, ele se direcionou muito ao Corinthians. Vamos lá. O Corinthians não tinha CT, o Corinthians não tinha estádio. Muitos técnicos eram demitidos, vinham a rodo pro Corinthians, ficavam 2 meses, 60 dias. Principalmente quando perdia pro São Paulo. Foram 7, se eu não me engano. Tinha a história do 1-0-0, do Alibi, do título, que falou com o juiz, não sei o quê. Isso. Dispensa de jogadores. O Corinthians dispensava um sem número de jogadores. 3 parcerias, Excel, Rix Mills e MSI. Aí a pergunta que eu faço, será que é isso que o presidente Juvenal Juvencio quer para o São Paulo? Porque assim, sem ficar fazendo aquela coisa de torcedora, o São Paulo se aproximou do antigo Corinthians, com um presidente que ficou 13 anos, ganhou 15 títulos, mas levou o Corinthians a uma trajetória negativa que fez com que o clube parasse na 2ª divisão. O atual presidente do São Paulo fala daquele Corinthians. E o Corinthians hoje pensa naquele São Paulo de antigamente, organizado, administrativamente, andando num horizonte. É isso aí. Então, eu acho assim, o presidente do São Paulo, Juvenal Juvencio, foi extremamente infeliz. Não são só os dirigentes, Oliveira. Falar a verdade para você, nós como comentarista... Não, então, mas nós como comentarista, você que foi um grande repórter, as pessoas que vivem de futebol, quando você falava assim,
como comentarista. Não, pô, se fosse igual o São Paulo, hein? Olha o São Paulo, que administração. Era assim. Pô, como não tem crise. Você foi hein, jogar velho? no São Paulo por quê? Pô, fui lá porque eu queria ser profissional. Olha, o São Paulo, cara, hoje não. Por que isso não acontece? Vou dar a minha opinião. Eu gosto muito de São Paulo, fui campeão lá, tenho muitos amigos lá. O Zé Carlos, por exemplo, diretor do São Paulo, é um monstro. É um dos melhores dirigentes que tem, o melhor gerente de futebol que tem nesse país, chama Zé Carlos. O Joãozinho da cozinha, o Ratinho Roupeiro. Quando um presidente de um clube ou de qualquer instituição, ou qualquer empresa, chega numa coletiva... E deliberadamente ataca um clube com ataca um técnico, como ele atacou. E aí, como ele Valdir. chega do jeito que ele chegou, tá na hora, sim, de ter um impeachment dele. Tá na hora dos caras que são sócios, porque o presidente, e tá aqui um presidente, ele não é dono do São Bernardo. Ele representa o clube e a instituição. Eu tô aqui, eu represento a Bandeirantes. O que eu tô falando aqui, eu sou pago pela Bandeirantes, cara. Eu tenho que ter postura. Aqui é de graça, negão. Não, eu sei que é de graça, mas eu represento a TV Bandeirantes, a Rádio Bandeirantes. Eu sou empregado deles, eu tenho que me comportar como a minha empresa. Quantas vezes conversamos sobre isso? Não, então, mas a gente vai aprendendo. Mas aí, o que acontece com o Juvenal? Um presidente de um clube, de uma instituição ou de uma empresa, que era ela, pequena ou grande, que chega numa televisão e fala e dá uma entrevista de 1 hora e 5 minutos, como ele deu, ele tem que sair do São Paulo. Tem que ter um impeachment deles. Os torcedores, os conselheiros têm que tirar o Juvenal do São Paulo. É isso que tem que acontecer no São Paulo. Pelo menos para mim. Legal. Bom, São Paulo joga com o Corinthians nesta quarta-feira. Recopa, pela Recopa e a decisão no estádio do Pacaembu. Precisa vencer o jogo por 1 gol de diferença. Se for 2 ou mais, fica com o título. Por 1 gol de diferença, leva a decisão para a prorrogação e depois para os pênaltis. Não tem aquele negócio de gol marcado fora de casa. É bom explicar isso aí, porque até a gente às vezes não sabe. Foi 2-1 o primeiro jogo, isso, né? Mas não tem diferença. Se for 1-0 para o São Paulo, tem prorrogação. Isso, tem prorrogação, certo? E se continuar o empate, a decisão vai para os pênaltis. E se empatar o jogo, o Corinthians é campeão. O Corinthians é campeão. O Corinthians joga por qualquer vitória ou qualquer empate. Ao São Paulo, vencer por 1 gol de diferença leva a decisão para prorrogação, eu repito, e depois, se continuar empatado, para os pênaltis, e se vencer por 2 ou mais gols de diferença, fica com o título o São Paulo, que tem esse problema. Daqui a pouco a gente fala do Corinthians. Vamos virar a página aqui, até para colocar todo mundo no mercado. Eu continuo dizendo para você que nós temos uma camisa do Corinthians, você manda mensagens para a gente através do futebol mais debate @redtvmais.com.br. Temos uma camisa da Ponte Preta e temos aqui também uma camisa do nosso querido São Bernardo. As primeiras mensagens já estão chegando e antes que a gente fale dela, falar exatamente do Corinthians, para a gente fechar essa página aqui e a gente poder aí sim virar para o lado de São Caetano e Palmeiras e para o lado do São Bernardo também. Em relação ao time do Palmeiras, em relação ao time do Corinthians, o Jobson, o Ibson não foi bem no jogo contra o Atlético, o Corinthians perdeu 1-0. O Pato também não foi bem, inclusive pela primeira vez foi vaiado. Que falta faz o Danilo pro time do Corinthians, Neto? Porque ele não deve jogar, o Renato Augusto tem essa proteção, uma máscara que pode ser que ele jogue ou não. Isso está sendo analisado pelo departamento médico e pela questão técnica do Corinthians. O jogo, eu repito, é quarta-feira no Pacaembu contra o São Paulo na decisão da Recopa. Falar a verdade, a falta que o Paulinho faz, eu acho que ela é muito maior do que a Mas falta... o Danilo não é um grande condutor? Um cara que dava... Eu acho que o Tite chegou até a falar isso aí, ele cadencia o jogo. Então, eu vou tentar até para as pessoas que estão assistindo, e no seu pensamento do Gilson e do Marcelo e do presidente também, é assim, o Danilo faz falta, não tenha dúvida nenhuma, porque ele é um jogador assim, que parece lento, mas não é, né? Que cadencia o jogo no momento certo. Sabe quando o jogo, sabe quando você está jogando, vocês estão assistindo a gente, você está jogando na várzea, na chácara, você está jogando com os amigos, aí tá duro, que você tem que ganhar, que vai estar apostando a cerveja, está apostando 10 mulher na zona, sabe aquelas coisas, você vai não sei o quê, aí você fala assim, mete a bola, já tem nego que não tá nem, mete a bola para ele que ele segura, sabe? O Danilo é esse tipo de jogador. Todas as jogadas que são de escanteio, todas as jogadas pro Corinthians e também pro adversário, ele sempre é o cara do primeiro pau. Ele é sempre o cara que roda entre os volantes e os laterais. Então ele é um jogador muito importante para o esquema do Tite, até para dar um tempero para o jogo. Além do tempero, até para dar uma condição legal para os dois atacantes que e jogam. O psicológico também. Você tá apertado, você joga a bola no Danilo. Você pega os dois volantes, por exemplo, você pega o Guilherme hoje e o Ralf, eles não têm a qualidade do Paulinho. Então você procura um cara para. Cadê o cara? Onde tá o Danilo? Pô, tá ali. Pum, mete pro Danilo. Diferença. Hoje não tem isso.
Então esse é um grande problema que o Corinthians vai ter, até porque o Douglas também está machucado, mas eu não falo muito do Douglas, porque o Douglas sempre foi reserva, então eu não posso falar de um cara que sempre foi reserva. O Douglas não faz falta. Quem faz falta é o Danilo. O Paulinho já saiu, aí você tem que procurar. O Ibson, há 2 anos, ele fez 4 gols. No Porto, se eu não estiver errado, no Santos e no Flamengo. Ele fez 4 gols. É um jogador que tem qualidade, mas tem muito nome. É muito nome. Tem uns jogadores que eles têm muito nome, mas é muito nome e pouca bola para mim. É um jogador que sabe tocar bola, que vai. Agora, se ele jogar com essa tiriça que ele tá jogando, ele não joga no Corinthians, cara. O torcedor corintiano não aguenta ele, não. Kleina e Marcelo Veiga, quando vocês iam enfrentar o Corinthians com o Danilo, é esse jogador, é a válvula de escape, é o jogador que racionaliza o jogo? O Tite chegou a falar isso na entrevista, a gente sem o Danilo perde uma referência muito importante no time. É assim, Marcelo? Olha, eu concordo com o Neto, eu acho que a falta é muito maior do Paulinho. Do Paulinho? Porque essa bola que vem de trás é que é importante. Chegava com qualidade também. Exatamente. E outra, ele é bom na proteção também. É o que o Neto falou, o Danilo, óbvio, né, importantíssimo, mas quando ele trabalhava a bola pelo lado esquerdo, do lado direito tinha um desafogo que era o Paulinho. Então tinha um equilíbrio ali, e ele é um cara que caiu que nem uma luva nesse esquema do Corinthians. Perdeu o Paulinho e perdeu o Danilo, o time do Corinthians deu uma... Então eu vou inverter a pergunta para você, Kleina, mas assim, é muito complicado para a gente trazer um técnico de um clube para falar de um outro clube, principalmente com toda a rivalidade que existe entre Palmeiras e Corinthians. Mas, respeitando o lado de você enxergar o jogo, ver o jogo e ser alguém da bola, quem faz mais falta, o Paulinho ou o Danilo? Olha, sem sombra de dúvida, hoje o Paulinho é uma referência até para a seleção, né? Quando ele não jogou na seleção, você vê a dificuldade que nós tivemos, e com ele na seleção, por ele fazer, de repente, o mesmo sistema, o mesmo padrão que se utiliza no Corinthians, facilitaram as coisas. Eu analiso da seguinte forma: o Danilo é um jogador, querendo ou não, ele faz várias funções durante o jogo. Tanto ele pode fazer esse meia cadenciado, que ele tem essa condição, como ele pode jogar pelas beiradas. E o Danilo, ele é um atleta de gols decisivos, né? Tem presença de área, sempre tem uma situação, jogador assim, pela experiência dele, tem uma condição de fazer uns grandes jogos com muita Desculpa de qualidade. interromper você, o dia eu falei pro Tite assim, que eu sou muito amigo do Tite, né? Falei, pô, por que você não tira o Danilo às vezes? Falou, Neto, meu time quando o Danilo tá jogando nunca perde. Você tiraria? E é fato Não, isso. E é fato, entendeu? Então, É fato, o Danilo é faz numérico, uns é fato gols numérico. decisivos, ele é importante. Agora hoje, porque quando você voltou a jogar com os pontas e querendo ou não, esse sistema no Brasil está muito aguçado, esse homem que vem de trás, ele começou a ter uma importância muito grande no futebol de hoje. E o Paulinho se destacou. Não sei se o Paulinho já era na época do Marcelo no Bragantino. Sabe quantos gols ele fez no Campeonato Paulista? É verdade. 8. É verdade. Olha, Ele 8 nasceu gols. pro futebol Ele nasceu assim. no futebol assim. Numa nasceu. apresentação com o Marcelo. E guardadas as devidas proporções, isso está acontecendo com o Charles no Palmeiras. Isso está acontecendo agora com o Wesley, quem são os Nos homens últimos surpresas jogos que ele vem. fez 5 gols, o 5. Charles. E o Charles não era um Perfeitamente. cara que ia, não. O Charles no Cruzeiro ele ficava. Isso. Então, Palmeiras, de repente, isso. Agora, Mas aí o que assim, Eu- Gilson? Ah, É a liberdade que o treinador proporciona ao jogador, é a conversa, é o diálogo, são os companheiros, não, o que é? assim- Como é que você muda assim, isso? velho, eu acho que tudo favorece um pouco. Mas o ingrediente maior é a personalidade, a característica do jogador, né? Ou seja, ele só Você vai vê- fazer aquilo se ele tiver capacidade e você só está ali para dar sustentação. né? Exatamente. Claro que você dá liberdade, você quer essa função de hoje, de tudo que você vai, é tudo que ele tem que voltar também. Porque ele tem que saber que aquele espaço vai estar vazio. Né? Mas você vai falar o quê? Nós estamos falando do Paulinho. O 43, ele está no segundo pau, cabeçando nos canteiros na seleção E brasileira. tem uma coisa na parte Né? tática, não sei se vocês dois que são treinadores, que, né, aí você falou, o que eu faço, né? Aí eu tenho um volante como o Ralf, né? Aí eu tenho um volante como o Charles, certo? Pô, mas só que eu tenho 2 meias que eu não preciso do volante que chegar lá, cara. Eu não preciso estabilizar o meu esquema tático. Então alguém tem que abdicar da vida. Alguém tem que sofrer. Alguém tem que correr mais. Isso, né? Alguém taticamente, aí vem Isso, o ambiente, aí vem o treinador, não é verdade? E às vezes acontece uma cobrança exacerbada num jogador nosso, que é o Márcio,
O Márcio Araújo faz exatamente esse serviço. Isso, que é um serviço sujo. É um serviço sujo e que as pessoas não enxergam muito isso. E no outro dia tava Só que pro fazendo uma grupo, pergunta. você fala assim, ó. Pô, aí você vai fazer um churrasco e fala assim, não, quem que vocês querem? Bom, eu quero o Márcio Araújo. Quem que o Márcio Araújo? Então, mas aqui aí, é o né, Márcio Araújo. Então, mas- isso, o treinador tem que enxergar isso. Mas aí, Neto, no outro dia eu estava vendo alguém fazendo uma pergunta para você, eu não me lembro quem era, falaria aqui se me lembrasse, fazendo uma pergunta exatamente assim, mas o Márcio Araújo, na minha opinião, vendo o jogo, ele é extremamente importante para o Palmeiras, porque literalmente ele marca, ele é uma sombra, porque ele não deixa o adversário jogar, ele enxuriça, ele perturba, que você pegar e o ele Márcio, é uma estabilidade para o seu que se time. você pegar o Márcio Araújo do Atlético Mineiro, se o torcedor que enxerga e o comentarista, às vezes, se você pegar o Márcio Araújo do Atlético Mineiro, é diferente do jogador do Palmeiras, né? Quem viu o Márcio Araújo jogar no Atlético é uma coisa, no Palmeiras é outra, né? Mas, Neto, o que você acabou de falar é o que eu penso. Para o Charles estar fazendo os gols, para o Valdívia estar recebendo essa bola, para nós termos o início de uma jogada, para você marcar o jogador mais importante do adversário, passa por esse jogador, né? Que muito no futebol a gente chama de operário, o caça-craque. Então tem que ter isso. Então o crescimento passa muito por esses jogadores. Então praticamente evolui muito a situação para esse segundo volante. Luiz, quem que você tiraria ou colocaria? Se você tivesse que fazer uma opção, evidentemente joga em posições distintas, né? Que estão, quem é mais importante, Paulinho ou Danilo? Eu acho que Paulinho. Corinthians perdeu muito a vida sem o Paulinho? Eu acho que perdeu muito sem o Paulinho, eu concordo, até na seleção, né? Ele se tornou um jogador fundamental para o Felipão. Eu creio que hoje... E o Luiz Gustavo e ele casaram, né? Deram certo no jogo, né? Que é muito importante. Eu acho que trazer um outro Danilo não vai ser tão difícil quanto descobrir um Paulinho. quanto descobrir um outro E aí, Paulinho. Marcelo? A gente dá um jeitinho. Porque foi O lá Paulinho, exatamente vou esse contar um nascedor pouquinho do do Paulinho que o Kleina acabou de Chegar falar. com a qualidade que eu falei que que o ele Charles chega. não fazia essa função de ser um segundo homem no Cruzeiro. Eu não vi ele fazendo isso e hoje no Palmeiras ele... Né? O Paulinho é a mesma coisa. Quando eu peguei ele no Pão de Açúcar, na 4ª divisão, ele fazia um terceiro volante pelo lado direito. Eram 3 volantes, ele fazia Terceiro o homem pelo homem. lado. Só que ele só ia para o fundo para fazer a jogada de fundo. Tipo um o ponta, né? o Tipo lateral um na ponta- diagonal. Então o lateral pegava a bola Falso aqui, ponta. desafogava. Ponta pra marcar. Isso. Aí perdia a bola lá e tufe aqui. E no Bragantino eu jogava com 3 zagueiros, eu tinha uma referência, um volante de referência que era o Moradei, que hoje está no São Caetano, que é um pitbull, né? Que ali ele não... E eu coloquei o Paulinho como segundo homem chegando. Aí ele tinha essa mania de... Eu falei, meu filho, aqui ó, eu jogo com ala, eu tenho um Se atacante entrar que ali, faz o ala um vai ter que desafogo. pegar um 3. trator e vai ter que Não furar ali pra passar. Outro não vai de avião. E nesse corredor você vai chegar toda hora como segundo homem, você vai chegar toda hora para fazer gol. E aí ele foi pegando, fez 8 gols no Campeonato Paulista. E aí foi pro Corinthians. Foi lá e... Então, deixa eu só mandar aqui um abraço para o Emerson Fazendeiro. Quero parabenizar o programa, acompanho o seu trabalho, muito obrigado e sempre admirei. Quero fazer uma pergunta para o Gilson Kleina. O que ele pode falar sobre o Kleber, zagueiro que o Corinthians está contratando? A Diz está comprando o jogador, era um grupo internacional, só para oficializar. A Diz está comprando o Kleber, a Diz é aquele grupo 5 milhões. braço direito dos Sondas, está pagando 7, vai custar 7 alguma coisa. Aí vai pagar o jogador, vai comprar um percentual, vai ficar 20% ainda vão para o Corinthians também vai comprar, evidentemente que nesses 7 milhões tem dinheiro do Corinthians que vai adquirir 20%, mais um percentual que deve ficar para a Diz que é 60% e 20% para o próprio jogador e para o grupo de investidores lá do próprio jogador, o empresário e tal. E aí o Corinthians pode ter o Kleber que iria num primeiro momento chegar com o grupo, se não me falha a memória, do... Como é que é o nome dele? Me ajuda. Da Unicor. Do antigo Hospital Unicor. Rui? Não. São Luís? Não. Antes de ser É São Luís, né? Isso, mas Agora é a Copa Renato do- Duprá. O Renato Duprá era quem estava fazendo o negócio através de um grupo internacional e agora o grupo Diz. O que você pode falar do Kleber, Gilson? Você que acompanhou tão de perto o Kleber e você que contratou ele quando reserva da equipe do Catando Vence. Catando Vence. Que foi o Juninho, né? Seu auxiliar que foi observá-lo. Né? A gente, como nós tínhamos que trabalhar junto com a Receita, que era cabível, então a gente sempre trabalhou e a gente acompanhar o interior e em 2012 nós acompanhamos a Catando Vence, porque chamava a atenção o Kleber.
E a Catanuvense naquele ano não foi Ele bem. tem uma torneira ali pra nós tomar Caiu. água. Ele tem uma torneira ali, tá, Gilson? Daqui a pouco nós vamos tomar água na torneira ali, ó. Fica tranquilo. E Nossa. tem um bar de cerveja ali Tô também. brincando. Você não bebe mais, né? Sacanagem. E a Catanuvense até esse ano não foi bem. brincando, mas Mas o Kleber se funcionário, destaca. mas tá bom, E assim, ó, cada treinador tem uma filosofia, uma ótica. Pra mim, chama atenção um zagueiro que marca de mano. Homem a homem. O centroavante Né? saiu, ele sai na casa, Ele né? sai, ele antecipa, ele consegue recuperar. E o Kleber me chamava muita atenção. Pô, marcava um jogador de referência, o referência não tocava na bola. Pegava um jogador rápido, antecipava, saía na cobertura. Ele tem muita personalidade. Levamos ele para Ponte Preta, ele não jogou. Ele jogou quis, ele não uma Palmeiras, partida inclusive, comigo. né? E quem foi a zaga titular foi Thiago Alves e Ferron. O Ferron veio da época de uma equipe chamada Ituiutaba. Bom de bola o Ferron, hein? Ferron. Era bom de cabeça, depois chegou o Diego, o Sacomã, aí chegou o Kleber, né? Então, nós trouxemos a Catanuvense, ele se adaptou, mérito dele, Tanto muita que você quis o personalidade. Kleber no Palmeiras na virada do ano, Até né? em dezembro a gente cogitou, grande zagueiro, Rápido. é o que eu acabei de falar, rápido, bom na bola ofensiva, deve ter já uns 4, 5 gols, né? E com muita personalidade, ele chamava muita atenção, então... Xerifão, né? Deixa eu Beleza. só mandar um abraço aqui pro pessoal que está fazendo a audiência do programa. Em Diadema, vi pessoalmente a rapaziada. O cara disse que eu estou parecido com o Joaquim Grava. Queria ter o dinheiro dele. Meu grande irmão Joaquim Grava. Neto é 100%, falou a verdade do São Paulo. Valeu, Oliveira, diz o Traçato aqui. Obrigado, Traçato. Às vezes as pessoas me veem como corintiano, que sou corintiano, nunca escondi isso, mas a gente tem que ter a personalidade para falar as coisas, né? Gostaria de pedir a camisa do Todo-Poderoso Timão, está concorrendo a ela o Marcelo Fernandes. Sou corintiano, me chamo Gabriel, tenho 11 anos e está de castigo assistindo o programa. Não foi bem na escola, não estava tá, de né? férias, o pai falou, agora você vai assistir aqueles caras lá para você Vai ver lá. aprender. Seu programa, vejo seu programa toda semana, gostaria muito de ganhar a camisa do Timão e mandar um grande abraço pro Neto. Outro abraço. É o Gabriel de 11 anos, Um beijo Neto. para você, Gabriel. Estude, faça como eu, estude, cara. Faça faculdade. Eu fiz 2. Boa noite. Só que eu quero era o ganhar a camisa pedreiro, do eu era o Timão. serveiro de pedreiro, Marcelo. Você fez 2 faculdades. Eu era o serveiro de pedreiro, eu lavava massa. Mas é o seguinte, só uma coisa para as Tô pessoas saberem. sacanagem. O Neto é formado em comunicação. Agora eu fiz um curso legal, tenho um curso muito legal. Sou você muito mandou fã do fazer. Neto. Um grande abraço para todos e pro Neto. Vai, Corinthians, diz o Danilo Reis. Beijo, Danilo, para você, para a Nem que eu família pedi para toda. você fazer o curso, eu te enchi a paciência. Porque quando alguém te fala alguma coisa, você fala, querido, que é verdade, bagunçaram mas a nossa ela é- profissão de jornalista. Então você vai fazer um curso, o cara quando fala, irmão, é o seguinte, eu tenho aqui minha formação, você não pode me perturbar. Os caras estão querendo bagunçar com os médicos agora, né? Bom, o debate sobre a entrevista do Juvenal foi excelente. Eu acho que ele deve pedir para sair. Diz o Jurandir de Moraes Bárbara. Hoje eu ouvi uma coisa, é o seguinte, o Juvenal está fora da casinha. Morri de rir com isso, mas é verdade, ele está fora da casinha. Uma boa noite a todos da mesa, diz a Tânia Valicelli. Um abraço. Tá de castigo também, hoje é dia do homem, tá Beijo, assistindo o Tânia. programa, né, Tânia? Luiz de Romano, eu quero a camisa do Palmeiras. Manda um abraço pro Gilson Kleina, que sexta-feira estava no estádio e deu orgulho de ver o Palmeiras jogar. 24 mil Abraço. torcedores. 24 mil torcedores, é verdade. Eu acho que o Palmeiras vai readquirir a relação muito boa com o seu torcedor. Eu acho que isso é um fato. Queremos ganhar a camisa do São Bernardo, diz a Janete Mota, da Vila Vitória de Santo André. Olha, você pode mandar e-mails para a gente, tá aí o endereço eletrônico para você, mas antes eu gostaria de mandar uma mensagem. Para você que quer marcar encontro com amigos, reuniões de negócios, comemorações, o lugar certo é o Lelis Trattoria. O primeiro, original, verdadeiro. Fica na Alameda Campinas, 1615, nos Jardins, em São Paulo. Lelis Trattoria, onde comer bem é tradição. Vamos para um rápido intervalo e daqui a pouco voltamos. Com o técnico do Palmeiras, Gilson Kleina. Com o técnico do São Caetano, Marcelo Veiga. Com o presidente do São Bernardo Futebol Clube, Luiz Fernando Teixeira, e também com o ex-meia Neto, que aqui é nosso apresentador e comentarista da TV Band, que todos os dias arrebenta, como é que você vai dizer, arrebenta a boca do burro? Na audiência na Band. Tem que dar audiência, senão os caras mandam a gente embora. É verdade. É igual o treinador, se não ganhar, o que acontece? É rua. É rua, velho. Tem conversa. E como o Neto tá bem... Só o aí presidente que não cai aqui. É só o presidente. O presidente não cai, mas derruba. Não cai, mas derruba. É Presidente assim, de Rolex, já na sequência. que fazinho de minha.
Nós estamos na audiência aqui do Futebol Mais Debate. Você manda a sua mensagem pra gente, concorre a uma camisa do querido São Bernardo Futebol Clube, tá aqui, camisa bonita, presente. Que por do sinal, nosso no presidente. Campeonato Paulista foi a terceira maior média de público no Campeonato Paulista, muito importante, né? Parabéns a São Bernardo. Luiz, como é que você fez pra manter essa... Deixa eu só falar das outras camisas. Tem uma camisa da Ponte, uma camisa do Corinthians, tá aqui. E me falaram para dizer que tem uma camisa do Palmeiras também, é isso? Também tem uma camisa, não estamos com ela aqui, mas chegará, fique tranquilo. Também tem uma camisa do Palmeiras de segunda a sexta-feira, é para vir buscar aqui. Me orienta o cara que manda no programa, que é o doutor Oswaldo Bisordi, o Pocatelho. É o seguinte, me disse que até sexta-feira, se você vier pegar, pegou. Se não pegar, dançou. É assim que funciona o negócio. No horário comercial, isso. Não adianta vir às 3 da madrugada, não pode. Não, então tá bom. Então beleza. 3 da madrugada você chama o segurança. Luiz, como é que você fez exatamente? Porque o Neto tocou num negócio muito legal. É assim, ó, o Corinthians, que não tem estádio até agora, vai sair do estádio do Corinthians na Demora, tem Copa do Mundo, aquela coisa toda, tem a 4ª maior arrecadação de estádio através dos jogos que faz no Pacaembu alugado e tal. Aí vem o São Bernardo e mostra para os caras, quando todos os públicos são decrescentes nos campeonatos, que um time que se montar uma torcida, que se chamar a cidade para jogar junto, faz o que você fez e tem a 3ª melhor média de público dos jogos do Campeonato Paulista, que são jogos que têm volume, você joga com equipes o tempo inteiro que tem a sua força, mais que a sua força, menos que a sua força. Então, para motivar o torcedor, você tem que ter algo mais. Sem dúvida. Então, eu quando assumi o São Bernardo, né, o primeiro jogo nosso, né, tinha 300, 400 torcedores. Aí eu olhei e vi o preço da folha de pagamento, da comissão técnica, da estrutura. Eu fui meter, foi a pergunta. Né, e falei, fazer futebol para 200, 300, né, e aí numa parceria, inclusive, com a TV+, né, com Carreiras, né, a gente começou a trabalhar a questão de marketing legal, né, no sentido de vender a cidade, vender o time para a cidade, né, e várias medidas de marketing, né. O São Bernardo foi passo a passo trabalhando, essa torcida começou a vir a média de 4, 5, 6, 7. No primeiro Paulistão, em 2011, que a gente disputou, nós figuramos na zona de rebaixamento da 2ª rodada até o descenso. Até o descenso, afinal caímos, né? E nós tivemos, naquela época, já a 3ª maior média de público do Paulistão, com 12.600 torcedores por jogo, né? Esse ano, a Polícia Militar diminuiu a capacidade do estádio para 13.440. Daqui a pouco a Polícia Militar vai falar assim para nós, você não pode comer arroz, feijão, bife. Daqui a pouco a Polícia Militar fala, você não pode sair de casa. Daqui a pouco a Polícia Militar tem bandido na rua, calma, tem bandido daqui a na rua, pouco não sai a de polícia, casa. daqui a pouco a polícia vai falar, você não pode ter carro. Não, você não pode ir no restaurante. Você não pode ir na pizzaria que você vai ser assaltado. Ah, você não pode, não pode. Daqui a pouco a Polícia Militar vai fazer isso aí. Desculpa, presidente. Como eu sou dirigente, não posso comprar essa briga, mas a imprensa pode, né? Mas como diminui a capacidade nossa, esse ano a média de público do São Bernardo, embora não tenha sido o melhor campeonato do mundo, né? O São Bernardo se classificou em 12º lugar, né? Nós tivemos uma média de 10.600, superando o Palmeiras e superando o Santos, né? Perdemos para o São Paulo por 400 torcedores a mais de média, e para o Corinthians, que aí foi para 25 mil e poucos torcedores. Né? Mas foi uma campanha de marketing muito legal, né? Você queria ganhar do Corinthians também, né? Tá de brincadeira, né? Mas isso é... Tá bom, mas também... Tudo bem, mas também não vamos lá também, né? Queria ganhar de nós? Tá de brincadeira. Kaique, muito obrigado pelo e-mail. Danilo, muito obrigado. Anderson Lopes, muito obrigado por sua mensagem. Neto, grande abraço. Rodrigo Serralheiro. Rodrigo Serralheiro, um beijão pra você, pra sua família também toda. Amigo do Sexta-feira 13, viu? Entendeu? É brincadeira pro nosso querido Rodrigo. Paulo Soares, muito obrigado. Aliás, eu queria dizer o seguinte, Paulo Soares é o Paulo Soares, o nosso amigão? Não, se fosse, esse é outro amigão, mas com certeza aquele... gostaria de perguntar pro Neto se é verdade aquele assunto do Rui Rei em 1977. Qual assunto? Não, o assunto é em relação a se ele vendeu o jogo ou não, gente. Não, isso esquece. é uma coisa...
Eu já conversei com o Rui Rei várias vezes, cara. Não é Esquece. verdade, esquece. O Rui Rei foi um grande centroavante da Ponte Preta, do É Corinthians. que aquela noite ele passou da conta em Passou- outros negócios. Pô, Ele não foi aquilo, mesmo. pega bem o lance de Verdade. 77, como ele xinga, como ele vai pra cima. Do Dulcídio, não é que ele foi pra cima de um Dulcídio, juiz do banana, ele foi Dulcídio. pra cima do... O Dulcídio, só pra ter ideia, ele era investigador de polícia. Um dia o Era delegado delegado, encheu o saco né? dele. Delegado. Não, mas antes disso ele foi investigador. Um dia o Investigador. delegado encheu a paciência dele, ele encheu o delegado de porrada. É verdade. Eu fui assistir Assim, o ó. jogo do Dulcídio em Ribeirão Preto, contra do Comercial, eu era menino, e um jogador do Comercial, depois do jogo, foi falar algumas tá, verdades para ele, meteu couro no jogador. Não, até a história do Dulcídio eu vi, ninguém me contou, foi o seguinte, jogo Palmeiras e 15 Piracicaba em Piracicaba. Dulcídio apitando, o Mário Sérgio jogava no time do Palmeiras e o Bacharel, que já não está mais entre a gente, faleceu. Infelizmente, Infelizmente, que era uma figura humana espetacular. E um erro gravíssimo a morte dele. Erro médico, né? Aí tá lá o Bacharel. Aí o Mário no Sérgio tomou um Paraná. pontapé, Eu tava aí lá nesse tomou outro lance. pontapé, aí tomou outro pontapé. Aí ele falou assim, virou pro Bacharel e falou assim, Bacharel, hoje não adianta tocar a bola em mim, porque hoje o time do 15 está jogando com 12. Porque o juiz não dá nada. Ele virou e falou assim, agora eu vou mandar quebrar você. Olha, tem mais uma coisa. Quem não bater no Mário Sérgio vai expulso. Tiveram que trocar o Mário Sérgio. Só para vocês terem a ideia do Dulcídio, né? O Arthur do Tatuapé também participa. Ele quer a camisa do Palmeiras, está concorrendo. Parabéns pelo Dia do Homem, diz a Paula. Muito obrigado. Se é que temos alguma coisa para comemorar, comemoraremos. Esses aqui é para ler. Ó, eu recebo só ordens aqui. Clóvis, o José Clóvis. Parabenizar o presidente do São Bernardo pelo projeto Tigrinho, aqui na cidade. São mais de 6 mil crianças e adolescentes do projeto, é isso? É verdade, 6.300 meninos e meninas num projeto social que a gente faz, Neto. Parabéns. De 6 a 16 anos praticando futebol no Socialmente, contraturno escolar, né? socialmente, sem Social, cobrar um custo, né? E é um projeto que, inclusive, tem revelado uma menina foi convocada para a seleção brasileira, hoje já tem Bolsa Atleta, né? Uma menina que saiu do projeto social, e vários meninos do projeto social já estão, inclusive, na base do São Bernardo. Ó, eu queria agradecer aqui ao Ciro Quinol Mesquita Filho, que parabeniza o programa, e a qualidade dos convidados, como você mesmo destaca no seu e-mail. Sou fã do Neto, admiro como ele bate muito bem na bola, um gênio da bola parada. Espero ganhar a camisa do Corinthians. Valeu. É Quem o Talizinho Timão. Talizinho, Timão, um abraço pra você. Filho. Só queria dizer o seguinte, o Neto também, não era só a qualidade do que batia na bola, o Neto jogava, o Neto dentro do vestiário incentivava o time, o cara era barra pesada, eu conheci, sei como é que é, ele dava nó Eu em fazia pingo o d'água. bom ambiente, falar a verdade, verdade. que é importante, o vestiário é isso, É não é verdade. verdade, Gilson, Isso é Marcelo? verdade. O ambiente no vestiário, às vezes, ganha mais do que treino tático, técnico, físico. Você tem que ter um bom ambiente para fazer um time Em campeão. tudo, na vida inteira. É. Ó, o Santos, para fecharmos a primeira divisão, ganhou de 4-1 da Lusa. O Santos, que depois da parada do futebol, ameaçou uma revolução no seu futebol, ia trazer técnico de fora, não sei o que, e depois viu que as soluções caseiras são muitas vezes as melhores e o melhor caminho. Pegou jogadores da base, pegou o treinador que era da base, que acabou de ser campeão da Taça São Paulo, e aí montou um time. Foi Lógico que goleiro. esse time vai oscilar. Perdeu o goleiro, foi goleiro. é Goleiro verdade. e tem uma visão diferente. Goleiro, geralmente, eu vou falar uma coisa pra você, nós somos diferentes, né? É isso Nós mesmo. somos Eu diferentes. lembro lá em Santos, lá, você jogou muito. Eu fazia uma graça também. É o seguinte, ganhou do São Paulo 2-0, ganhou da Lusa 4-1, no meio disso empatou com o craque. O craque é essa oscilação, né, Neto? É essa oscilação do time. Então, mas se o Santos jogar do mesmo jeito que jogou contra o craque lá no Catalão, não classifica para a Copa do Brasil, não. Eu achei que o Santos... O craque mesmo- era para ganhar o jogo. Não, e eu achei que o Santos mesmo fosse disputar a linha do rebaixamento. Não iria cair, mas iria ficar ali naquele... Não, de repente começou Mas é que a culturalmente, engatar. aí o Gilson, o Marcelo, o presidente, aqui você, culturalmente o Santos é um time que ele se adaptou a dar essa oportunidade. Da Para você base. dar uma chance para o menino da base no Botafogo, no São Caetano, não no Bragantino, né? Pra você dar uma chance, por exemplo, o menino no Palmeiras, é muito mais difícil do que no Santos. Não tem o histórico, né? Além de não ter o histórico, que é importante, o torcedor entende mais, a imprensa entende mais, É a cultura. é a cultura. E isso facilita na hora de você fazer o menino jogar. O Marcelo é da base do Santos e isso, existe um fator transição lá, existe uma cobrança, muitas vezes até ela é desproporcional, mas de qualquer maneira, se trabalhar isso de uma maneira efetiva, dando espaço nos jogos certos, essa coisa toda, a coisa caminha, né, Marcelo? Você que começou no Santos até subir.
tem essa condição, né? Porque o garoto se sente mais à vontade, mais seguro. E isso dá uma condição para o atleta poder desenvolver um trabalho diferente. E o Santos, historicamente, sempre revelou bons jogadores. Então, eu acredito que essa molecada aí vai dar um trabalho muito grande. E, acertadamente, eu manteria o Claudinei ali, porque é um baita cara e um baita treinador. Sabe por que também? Você que está assistindo a gente aqui no Futebol Mais Debate, com todo respeito a quem não jogou futebol, né? Você jogou bola, Gilson? Profissional, não. Não, mas sabe muito de bola, certo? Com certeza. Marcelo Veiga jogou, eu joguei, Oliveira não jogou, o presidente não jogou, e não importa quem jogou, quem não jogou, não é isso que eu quero dizer. Até porque muitos ex-jogadores não sabem nem dar um treino. Se você botar um ex-jogador para dar um treino, o cara não sabe dar treino. Mas você pensa uma coisa que a gente não pensa, o vestiário. Mas eu quero falar do Santos. O Santos sempre foi um time que deu chance para as pessoas que jogaram futebol e que foram importantes, que sabem fazer. Então o menino, quando olha o Lima, para vocês mais jovens que não sabem quem foi o Lima, que foi o maior coringa que teve o Santos, olha, pô, aquele é o Lima. Puta, olha, aquele ali é o Abel, ponta esquerda, que jogou com o Pelé. Abel Verônico, pai do Abel, repórter da Globo. Nossa, aquele ali é o seu Zito. Nossa, aquele ali é o Lino. Tite. Nossa, aquele ali é o Tite. Então, aí, Tite, não esse Tite. É, o outro Tite. Essa referência Carioca que o Santos conseguiu ter, o que ele fez? O dirigente, o presidente, ou o diretor, ou o treinador fala assim, pô, eu não posso pisar na bola. Porque quem está observando lá são pessoas que passaram, seu Pepe, que passaram pelo clube, são ídolos do clube e querem o bem do clube. Peraí, então eu tenho que observar esse Robinho aqui, cara. O seu Pepe deve ser o técnico no mundo com o maior número de títulos. Formiga, que passou no Santos, e Lino, volante, que passou... de título, então, né, Marcelo? Vocês que adoram o seu Pepe, não dá nem para brincar, né? E o ambiente que ele conseguia sempre fazer, tudo isso... Eu acho, é por isso que o Santos é assim, nas outras equipes é o Santos. É a tradição. Por causa dos ex-jogadores. Coutinho, pô. Então o moleque lá, o moleque atacante. Coutinho, Pelé e Pepe. Não, então aí você pega o menino que vem, certo, Gilson? Não sei se vocês pensam assim, nada contra quem não jogou não, viu, gente? Mas você pega um menino assim, um centroavante, né? Ele vai lá e vê o seu Coutinho, cara. Falou, nossa, a referência minha a ele, cara. Só que o Coutinho tem que saber dar treino, o seu Abel tem 10 anos lá, né? O seu Lima. Hoje quem é o olheiro do Santos? É o Lima. Pô, o cara vai lá, ele vai ver, o Gilson precisa de um zagueiro, peraí, pô, quem que foi ver o cara na Catanduvense? Né? Como que você observou? O auxiliar técnico. O auxiliar técnico, o Juninho. Então, cara, por isso que nós estamos dando muito mole para os empresários hoje. E tem uma coisa, Neto, que hoje, se você não der oportunidade, não formar, futebol está um negócio muito caro, né? Muito caro. Você formar jogador hoje na tua base, você reduz o custo da tua folha, né? Eu vejo, por exemplo, o São Bernardo, um time pequeno, o clube é pequeno. Amigo, fala a verdade. Edson Bobrão, dirigindo a base, ele tem hoje esse time que enfrentou o Audax e venceu, que é uma boa base para o Paulistão do ano que vem. É uma meninada. Nós jogamos esse jogo de estreia. Não quer dizer que vai ser campeão com a molecada, mas tem uma grande chance, né? O Vinícius, que tem 19 anos, que você mantém, ele desde os 12, ele foi nos donos da bola hoje, desde os 12 anos não sabia. E ele era camisa 8. E o Palmeiras está mudando isso, não está, Gilson? Investir na base? Está começando a investir na base. Não sei comparar os outros anos, mas na minha gestão nós estamos utilizando muito a base. 7 lá, né? Aproximamos muito esse trabalho que a gente faz de essa interação. Mas uma coisa assim, ó, que tem que ficar bem definida para os profissionais, e aí eu concordo com o que o Neto falou, eu acho que cada clube tem sua característica. Sim. É uma coisa você colocar um garoto, eu falo isso para os garotos. A exigência da torcida, da imprensa, de todos, inclusive internamente no Palmeiras. É difícil. Cuidado até para não queimar, dois jogos não render, não tiver a produtividade, querendo ou não, se não preservar é perigoso. Nem coletivo ele vai mais. Perder um grande jogador. Sim. Agora também, Neto, o que tem que entender é o seguinte, o que é a formação? É você formar um atleta para chegar, para vestir a camisa do Palmeiras, tem que trabalhar várias frentes, ou se não for campeão também não vale mais nada. Aí também tem qual é a formação, né? As pessoas têm que saber qual é a formação. Qual é a formação? Isso, essa é a minha pergunta. Eu respondo para você qual é a formação. Qual é a formação? A formação que eu tive, qual que foi? A minha formação... Você veio de um clube com formação. Não, com formação. O que é? Eu aprender a bater um lateral, eu aprender a dar um passe, eu aprender a bater na bola,
eu aprendi o que é um impedimento. O que hoje falta é a falta de informação para os jogadores que chegam num profissional. Porque aí você, como treinador da primeira divisão, ou segunda, ou terceira, o Marcelo, que é da primeira, da segunda, pô, você não tem saco para ensinar o jogador a chutar a bola. Não na idade, né? Não na idade de 20 anos. Isso que é formação de base, gente. Então, um Neilton, um Leandrinho, um Vinícius, ele tem que estar, no profissional, hora que ele for entregue para você, ele tem que estar com a formação de ser jogador de futebol. Isso que é formação. Pelo menos eu penso assim. Não, mas eu já cheguei a ouvir dizendo assim, ó, não, essa geração não ganhou nada. Ah, isso é um absurdo. Quer dizer, então quer dizer que o primeiro objetivo era ganhar um campeonato, não era formar o atleta. Exato. Né? Então tem que diferenciar bem isso daí. Então tem meninos que a gente sabe que tem que lançar, mas também já tem que tirar algum estigma que já está internamente, já. Não estou dizendo isso no Palmeiras, já aconteceu em outros clubes. Eu vou dar um exemplo do Corinthians. prepara. Vou dar um exemplo do Corinthians, então, para vocês. Não quer um momento mais oportuno de você lançar jogadores como esse do Corinthians há mais de 3 anos? Montadinho. Pô, vocês E são quem- treinadores. e quem? 3 Quem? anos que você ganha Brasileiro, Mundial, Libertadores, Ping-Pong, não sei o quê. Pô, quem que o Corinthians lançou? Bom, veio o Marquinhos, jogou muito pouco no Corinthians, foi para Roma. Foi vendido por 6 milhões e saiu por 36 milhões de euros. Eu estava tentando fazer agora uma formação do Corinthians que pudesse pegar todos os jogadores no final de semana, olhando os jogos. Aí eu me lembrei o seguinte, o Corinthians tem da base, que viraram jogadores profissionais e andaram. Goleiro, o Everton, que está no Atlético Paranaense. Só. Aí você olha... jogadores que vieram da base do Corinthians e que venceram. Lógico que eu vou esquecer de algum aqui. Fagner, lateral direito, jogou no Vasco. Lateral direito. Marquinhos, zagueiro. Betão, zagueiro, que está voltando para o futebol brasileiro agora, estava na França. Aí no meio campo, vamos fazer a conta aí, vamos olhar. Atacante, o jogo que está no Atlético. É Que muito falava que pouco. ele não jogava nada. Não, mas é muito pouco, Neto. É muito pouco. Agora, você pega o Santos, você vai encher uma prateleira de jogadores. Não é só o Santos, não. Não. Você pega São o Paulo, Vitória, você pega o São Paulo. Vitória, Bahia, Bahia. Cruzeiro, forma Grêmio. muito. Você pega jogadores que vieram da base dessas equipes Por do que Guarani. por que eu quero dizer isso? Porque o Corinthians está num momento tão sensacional em termos de... Mas está deixando passar, está Não, jogando sabe, só com medalhão. o que o presidente falou é o que vai acontecer. O futebol hoje é muito caro. O futebol hoje é muito difícil. Comercialmente, hoje, para você contratar... Vou dar um exemplo. Eu vi agora aqui que acertou o Kleber. Tá, é jogador do Corinthians. Notícia que a gente deu em cima da pinta. 7 milhões, né? Pô, 7 milhões, cara. Pô, será que você não consegue fazer um zagueiro, cara? Não, será que você não consegue fazer um time na base com Não, 7 não. milhões durante 3 anos? Pô. Se der esse dinheiro, por exemplo, vamos lá, vamos tirar Não, o tamanho 7 do Corinthians. milhões. Se der 7 milhões pro São Bernardo, não dá pra fazer um projeto e falar assim, ó, eu vou ter que tirar a base de um time daqui. Eu posso Até não porque tirar o zagueiro time. você Não, forma, fazer né? um zagueiro- Até zagueiro você não forma um atacante, é mais difícil. Agora um zagueiro Meia, você forma, né? mais difícil, Você mas forma um um zagueiro- zagueiro. Não, talento você não forma. Talento você vai ensinar ele, né, Marcelo? O talento você vai moldar o bicho. Você vai moldar o bicho, né? Igual você fez com o Paulinho. Tem muita gente que achava que o Paulinho não tinha talento. Porque ele foi pra Polônia, ele jogou em clubes que ninguém sabe onde foi. Jogou na quarta divisão na Audax. Luiz Gustavo, por exemplo, que hoje é um dos maiores jogadores do mundo, ganhou Champions, ganhou Copa das Confederações Ganhou Campeonato Alemão. e Campeonato Alemão. Ele jogou, Numa temporada ele jogou só. só no Nordeste. Ninguém sabe onde ele jogou. Só que ele foi lapidado lá. O que falta pro Corinthians, por exemplo, o Mário Gobi, para vocês todos aí do Corinthians? Pô, vocês não conseguem formar um zagueiro, vocês contratam o Maldonado. Pô, vocês não conseguem formar um lateral direito. Vocês não conseguem formar na divisão de base. E aí vem naquilo que você falou. Se você não consegue formar isso, o que você vai fazer? Vai contratar. Você vai gastar dinheiro. Olha, eu queria agradecer aqui, são muitos e-mails e a gente tenta privilegiar ao máximo o nosso telespectador, até porque, evidentemente, que isso aqui é um programa que está começando, né? E por estar começando, a gente tem que ter toda essa relação que é extremamente importante e eterna. Eu queria agradecer, olha só para vocês aqui, Neto, quero a camisa do Timão. Neto, sou amigo do Paulinho Trapa. Pô, pra quem Caso não sabe, lembre, sou o Zico, zagueiro do Ô, Campo Zico. do Fuma. O Zico. Olha o os teus Zico- amigos, né? Não, eu vou Ó, falar. O Zico que de toca. Santa Isabel. Você precisa falar a verdade, o Zico, ele Lá é Cobra um Fumo. músico, Aham. músico, gente finíssima. Todas as quartas-feiras eu jogava aqui no campo do Lá Fumeiro. lá o filho chora e a mãe não vê, né? Lá todos os jogadores foram, todos os ex-jogadores sempre estiveram lá. Eu sou amigo do Paulinho, para quem não sabe, o Paulinho Pinhal, né, que é conselheiro do Corinthians, um grande amigo meu. Né? Gente da Tá melhor um pouco qualidade, diga-se de afastado aí. passagem.
Ele é dono do motel Overnight. Se vocês precisarem de alguma coisa lá, vocês têm garantia, tem credencial no motel Overnight. Eu só quero avisar que a mulher dele é que toma conta. Isso, mas você tá indo muito lá, né? Não, Nem pra dormir. Então vamos lá. Luiz de Santo Eu André, já muito dormi obrigado. lá uma vez lá com ele, velho. Você fala a verdade, você quer que eu fale a verdade? Fala. Eu morei 3 meses no motel. Não brinca. Verdade. Não, que vida legal, né? Morei Então, 3 meses. boa, Vou falar na pra você, boa. eu vou falar a verdade. Eu morei 3 meses lá, mas é a melhor coisa do mundo. Primeiro, porque a comida é boa. Segundo, tem filme de sacanagem pra caramba, 10 canais. Você vai manter no filme de sacanagem e dá um cheiro que é brincadeira. E aí, o que eu fazia? Eu fiquei de garçom muitas vezes lá. Não brinca. De levar Entrava comida o pros Neto, quartos. entrava o Neto, o quarto dele. Naqueles Você- corredorzinhos. você Eu namorando. sou aqui, ó. Eu sou aqui nos corredorzinhos. E lá é de família mesmo. Na Marquês de São Vicente. não, é de família, over- não, é de família. É Não, verdade. lá é Quem de toma família, conta pagou Não, beleza, 12. não. Ah, a direção é A da família, direção, não, o então. motel é da família. Não, mas pô, Ah. hoje eu vou falar uma coisa pra você. Na área comercial hoje e dos empresários, é muito mais fácil você ficar em motel hoje do que você ficar em hotel. Porque o hotel, você chega, você tem elevador, você tem que fazer. Motel não, cara. Motel bom. Você chega, botou o quarto, acabou e tá tudo certo. Quer dizer, velho. vocês dois, você e o chefe ali, É. o Carlinhos, É verdade. o Carlinhos, É os verdade Carlinhos mesmo. acham isso. É Vai verdade. dizer isso pras esposas. A dona Fernanda não tá Não vendo tem o programa. problema é isso. nenhum. Ana Paula Wetti, muito obrigado por sua mensagem. Eu queria agradecer a Juliana aqui que mandou mensagem pra recebendo gente bastante também. e-mail, hein? É. Renato Malagona, muito obrigado. Da Vila Maria, na capital paulista. Vera Lúcia Pereira, muito obrigado. Júlio Pagliari. Neto, sou seu fã, tenho Obrigado, 31 Pagliari. anos. Muito obrigado a Desde você. os Um, nove beijo, da e um seu beijão pro Zico aí, que é meu parceiro. que jogava Vereador bola. Reginaldo Burguês, Flávia e Duda, muito obrigado. De São Bernardo do Campo, muito obrigado. E aqui diz o seguinte, o José Luiz Ferrarese, de São Bernardo, bairro Baeta Neves. Amigos, o programa está ótimo. Pergunte ao Luiz Fernando se o projeto Tigrinho mostrou o melhor modelo de políticas públicas do esporte para jovens. Então, realmente tem sido um diferencial, né? A administração pública tem visitado São Bernardo para conhecer esse projeto, e é um projeto tocado hoje pelo São Bernardo, né? Implantado pelo São Bernardo, custeado pelo São Bernardo, né? E nós temos conseguido, é um negócio interessante, a gente tem depoimentos de pais, mães, né? Nós temos tirado a criançada das ruas, né? Disputando esses meninos com o tráfico de drogas, disputando esses meninos com a ociosidade, né? O rendimento escolar desses meninos e meninas aumentando muito. É um projeto que muito nos orgulha, né? É um projeto que hoje eu creio que seja um dos grandes projetos de políticas públicas no Brasil. Olha só, o Leonardo Pereira de São Caetano do Sul, muito obrigado aqui, está elogiando o programa. Tem aqui, estou adorando o programa, quero ganhar a camisa do Palmeiras para o meu marido Adolfo Ring, em homenagem ao Dia do Homem. Bate nele que é melhor. Bom, brincadeira, nada disso. Vamos lá, e rumo ao bicampeonato da Copa do Brasil. Aliás, esse é um tema que a gente vai discutir daqui a pouco para falar do Palmeiras, para discutir a Copa do Brasil, a obrigação do Palmeiras, porque passou a ser uma obrigação e, evidentemente, uma obsessão da torcida do Palmeiras, retornar o mais rapidamente para a primeira divisão. Daqui a pouco a gente volta com o Gilson Kleina, técnico do Palmeiras. Estaremos também retornando com o nosso querido Neto, comentarista e apresentador da Rede Bandeirantes de televisão. Está aí o Neto no ar. Também o técnico Marcelo Veiga, da equipe do São Bernardo. Do São Caetano. Do São Caetano, aliás, desculpa, do São Caetano, para que possamos falar do São Caetano e desse trabalho que o São Caetano quer fazer também de se recuperar e voltar à primeira divisão do futebol brasileiro. E com o Luiz Fernando para falarmos do São Bernardo, que estreou bem na Copa Paulista contra o Audax. vencendo o Audax 1-0 lá no Nicolau Alayon. E da Série D, deixa eu só matar a Série D aqui, olha. Diadema empatou com o Esporte Clube São Bernardo, que é o outro São Bernardo. A equipe do Água Santa ganhou da Portuguesa do Jabaquara por 4-0 e essas duas equipes aqui do ABC já estão qualificadas para a próxima fase da segunda divisão do Campeonato Paulista de Futebol, que agora afunila e aí até chegarmos àqueles 4 classificados que sobem para a Série A3 do futebol paulista. Lembrando que pela primeira vez Diadema tem equipes no futebol profissional e as duas equipes estão rivalizando nos 2 clássicos que acabaram acontecendo. O CAD, o Clube Atlético Diadema, venceu tanto no turno quanto no retorno a equipe do Água Santa, e isso evidentemente motiva bastante, porque lá tem 5, 6 mil pessoas também no estádio, que é muito legal, na 4ª divisão do futebol paulista. Grande Ataliba. E o Ataliba, que é técnico da equipe do CAD, vai estar conosco também em breve. Vamos para um rápido intervalo, mas antes uma mensagem do Lelis para você. Para você que tem encontro com amigos, que quer marcar reuniões de negócios, que tem comemorações, o lugar certo é o Lelis Tratoria. O primeiro, original, o verdadeiro.
Alameda Campinas, 1615, no bairro dos Jardins, em São Paulo. Lelis Tratoria, onde comer bem é tradição. Até já. Bom, voltando aqui, já mandando um grande abraço para a rapaziada Rafael e a Félix. Muito obrigado pela mensagem. Carmen Aleixo, Ricardo Antônio Destro Júnior, Everton Luiz Duarte da Silva, Mário Aparecido Vascão. Manda um grande abraço pro Neto, diz aqui o Nivaldo. Ô Nivaldo, um beijo pra você e pra família. Karina Gondim Crespaldi, tem 16 anos, mora em Santo André e quero muito ganhar a camisa do Corinthians. Tá aqui a mensagem dela, o Aleixo. Também está aqui participando do programa. Deixa eu ver aqui mais. O Bruno Macedo, a Verônica Matos, o Alves, Marcos Moreira, deixa eu ver aqui, Marcos Calimã e o Renan Bernardino. Além deles, temos aqui também o Wagner Aparecido Rodrigues, ele dá uma dura aqui no Juvenal e diz que quer ganhar a camisa da Macaca. Neto, se você entrar em campo hoje, você acha que joga mais do que o Ganso? Esse é um problema, é o Rodrigo de São Bernardo do Campo. Peraí, mas jogar agora com 46 anos não é época que eu jogava. Não, na época que você jogava. Na época que eu jogava, não serve pra amarrar minha chuteira, rapaz. Você tá brincando comigo, pô. Tá, ó, vamos falar sério, vai. Mas pergunta pro Gilson Cléo, você tá brincando comigo. Neto, agora fazer uma pergunta. Não, tô falando sério, não tô brincando não. Ó, primeiro a minha função foi diferente da dele. Eu não fui articulador como ele, eu fui meia ofensivo, fazedor de gols. Só que o Ganso hoje, ele é um master, ele joga no master. O Ganso hoje, me desculpe, o Ganso, sou fã dele, não dá pra jogar bola não, meu irmão. Ele vai ter Como que é que faz pra modificar. recuperar um jogador, Gilson e Marcelo, por gentileza, começando pelo Gilson? Como é que faz pra recuperar um jogador? Porque você não vai dizer que o Ganso não tem tamanho de grande jogador, não tem expressão de grande jogador, custou o que custa um grande jogador. Enfim, o São Paulo fez um enorme esforço, foi uma guerra dentro do Santos e de repente... é muito difícil falar de um jogador quando você não está dentro do clube, não convive no dia a dia. Mas de maneira geral, vamos esquecer o Ganso. Vamos colocar num exemplo assim, eu preciso recuperar um jogador. Como é que tem que ser feito? Porque você fez isso com o Valdívia recentemente, por exemplo. Olha, claro que no plano técnico é mais fácil, porque ele tem um talento... Acima da média. Acima da média. Tanto o Valdívia como o Ganso. Mas Ponto. assim, ó, claro que, volto a dizer, futebol é ponto de vista, cada um trabalha com a sua filosofia. É claro que dentro das avaliações, você tem que ver em que ponto, até onde esse atleta pode render, de que maneira que você pode extrair melhor. Então não adianta uma situação, a gente às vezes quer colocar, muito vem para mim, Clena, como é que você vai usar Valdívia e Mendieta? Não tem problema usar Valdívia e Mendieta. Só que tem que passar que hoje o futebol ele ficou mais físico do que técnico. Tem algumas situações que o dinamismo no futebol exige que o atleta faça uma retomada, uma recomposição, procurar preencher os espaços. E ao mesmo tempo você tem que entender que esse atleta que tem muito talento não pode ficar longe do gol. Né? Porque ele é um homem decisivo. Se ele tiver que acompanhar um volante, a hora que você roubar a bola, ele está a 70 metros do gol, não tem como você exigir disso. Só que alguém vai ter que fazer alguma situação para que isso aconteça. Para que isso aconteça, você tem que fazer com que esses treinamentos ele assimile, para que realmente ele possa desenvolver as condições dele. Então, para recuperar, não é uma situação de vamos posicionar ele aqui e as coisas vão dar certo. Tudo tem que ser bem feito. Os treinamentos, o posicionamento, as características, não tentar ser, não ser refém desse sistema. Esse é um bom problema, quando você tem dois jogadores que teoricamente jogam na mesma posição, mas que eles precisam render e que cada um vai defender o seu cargo, ou seja, a sua posição. Isso claro, é bom, né? Claro. Não, e porque hoje, você trabalhar com 2 meias, esses 2 meias, de repente, um pouco mais cadenciado, a equipe vai ter uma posse de bola, vai ter uma qualidade de criação maior. Mas e quando perder isso? Também tem que analisar essa forma. E às vezes é o que dificulta por essa situação. Você também tem um problema, entre aspas, ou uma solução chamada Rivaldo. Como é que você faz para compor? Porque assim, o Rivaldo não desaprendeu, ele ficou mais velho como todos nós ficamos mais velhos, só que no futebol, no esporte de maneira geral, principalmente de alto nível, você precisa da sua condição técnica e física e de cabeça. Para ser jornalista, quanto mais velho teoricamente você... Não é porque eu estou ficando velho, não, porque eu já sou velho, mas eu não estou agindo em defesa aqui. Eu só estou dizendo que é o seguinte, quanto mais velho você fica na minha profissão, na medicina, melhor você fica. Desculpa até, depende muito da parte física, né? Isso. Porque a parte física é assim... Não para ser jornalista. Então, mas você correr 8 km e fazer em 40, 35 minutos é uma coisa.
Você ser magro é outra coisa. Agora, o futebol hoje não é só correr em linha reta, né? O futebol é dinâmico, né? Então você pega, desculpa, o Rivaldo, que ele é magrinho, tudo, mas você dá o bote ali, aí você volta, aí você driblou o cara, o moleque recupera a bola rapidinho, às vezes você não tem mais força, aí é a idade, você pode até estar bem fisicamente, você vai ver seu limiar, 15 é o meu limiar. Aí você correu 80 quilômetros em 10 minutos, mas não é isso. De carro. A parte física, ela é legal, mas a parte física, jogando futebol, é outra do que a parte física do cara correr. E aí, Marcelo, como é que faz? Para animar, para proceder, aquele negócio de... Porque assim, ninguém pode deixar de dizer que o Rivaldo tem ótimos serviços prestados. Não só o futebol brasileiro, mas de maneira geral o futebol. É um grande jogador. Mas tem que ser uma conversa, né? Porque também o cara não pode se sentir dono. É meio complicado essa situação, né? No meu caso lá, em relação ao Rivaldo, o que o Neto falou, né? O Rivaldo é um dos melhores preparos físicos que tem no elenco. O preparo físico dele é incrível. E a condição de força, de velocidade, com certeza é muito mais difícil para ele. Mas eu chamei o grupo e conversei com o grupo em relação à condição do Rivaldo. Se eu tivesse 7 jogadores no campo, aqueles 7 têm que fazer a diferença para ele. Ele não tem como mais fazer aquilo que ele fazia antes. Ele é uma referência para todo mundo. Só que hoje, principalmente uma Série B, né, Gilson? Sabe que a exigência é muito grande. Em relação ao Ganso, acho que o time tem que estar bem para um jogador de qualidade desses aí render alguma coisa. Senão é muito difícil ele resolver o problema de todo mundo aí. Marcelo, eu acho que mais ou menos o caso do Fernando Baiano no São Bernardo, esse no Paulistão desse ano, né? Fez 10 gols. É diferente. Ele é referência. Desculpa, de roteiro, eu sou chato pra caramba. É diferente, sabe por quê? Porque ele é fazedor de gols. O cara, quando tem o talento para fazer gols, ele está num espaço curto de campo. Ele briga com o zagueiro, ele faz gol de cabeça no primeiro pau, ele é batedor de pênalti. É diferente do rival. Mas é a lógica que o Kleina disse. Tem hora que ele precisa, que esse atacante também recomponha, que ele também ajude a marcar, né? E é o caso do Fernando. O time jogava um pouco em função do Fernando, né? Nós, para marcar, tínhamos um jogador a menos, ele mais fixo, até por conta. Mas em compensação você ganhava na qualidade do goleador. Ganhava na qualidade. Ele, finalização. Presidente, centroavante tem que marcar. Não, ele tem que só marcar marcar volante, gol. zagueiro. Marcar Centroavante tem que fazer gol. Centroavante não, tem que marcar gol, né? Ou gols. É por isso que aí o ambiente tem que ficar bom. Sabe por quê, presidente? Aí você tem um jogador como o Rivaldo, você tem um jogador como o Valdívia, com o Fernando Baiano. Se o grupo não entender isso, quebra tudo, quebra a espinha de todo mundo. É verdade. Então, deixa eu só voltar. Uns correm, outros pensam. Verdade. A vida isso é essa. Agora, eu tenho só aqui uma corria situação para colocar que é exatamente a Série B. A Série B que tem na liderança do campeonato, são 3 equipes de Santa Catarina em relação às 4 primeiras posições. O Chapecoense é líder com 20 pontos, todo mundo tem 8 jogos. Empatou com o Joinville agora 2-2. Estava perdendo 2-0. O Palmeiras tem 18 pontos, já estava mudando naquela primeira fase, aproveitou bem essa parada do futebol para começar a retomar, ganhar corpo, tanto que vem de 2 vitórias. O Joinville tem 16 pontos ao lado do Figueirense. Depois vem o Sport com 15, Sport que com certeza vai brigar. O América Mineiro tem 14 pontos, também vai brigar. Lá embaixo, Guaratinguetá, Asa América do Rio Grande do Norte e ABC. E aí, evidentemente, falando com os 2 treinadores, o que você pretende a partir de agora, Gilson? Porque agora você também tem um problema que é a Copa do Brasil. Porque queira ou não queira, muita gente vai cobrar o bicampeonato do Palmeiras. Como é que fica essa situação, essa dualidade de ter que pensar em 2 competições? O que você está planejando? Ou estar na Libertadores, né? Porque o título é O título da Copa do Brasil dá que é legal, Libertadores, dá o bicampeonato ao Palmeiras. Como é que você tem que fazer tudo isso? Porque até, repito, se ganhar também a Copa do Brasil, vem toda uma situação para o ano que vem, mas isso é mais carga para o time. Você tem os jogadores necessários para todo esse desenvolvimento, porque agora chegam os clubes que estavam na Libertadores, a partir da próxima fase, e vão compor dentro da Copa do Brasil, né? Corinthians, São Paulo, Palmeiras... São Paulo não. Corinthians... Atlético não. Atlético Mineiro também não. Se ganhar a Libertadores. Se ganhar. Se não ganhar, mas aí vamos lá. Corinthians... na próxima fase, Palmeiras, Grêmio, né, que por si só já são grandes equipes. E o Fluminense também a gente não pode destacar. Assim, ó, o primeiro objetivo principal nosso é se preocupar com hoje, que é o próximo jogo, que é isso que nós estamos conversando.
É claro que nós conseguimos agora, como o Neto citou no início, contratação pontual. Isso é importante, porque nós estamos agora dando uma consistência para o elenco do Palmeiras, né? Até então a gente vê numa transição, chegamos até a fazer improvisações, e aí agradecimento a esses atletas porque foram briosos naquilo que pediram e numa situação super difícil que nós passamos. Então nesse momento, que a chegada desses jogadores, que você começar a trabalhar, começar a dar uma condição coletiva para essa equipe do Palmeiras, com esses novos nomes, é claro que você vai poder ter uma ideia. O Palmeiras, ele não abre mão de nenhuma competição, não é discurso politicamente correto. Pela grandeza e pela tradição, a gente sabe que o Palmeiras tem grandes conquistas. Mas diante disso, nós temos uma Série B, com uma realidade, que a gente trabalha com essa obrigação que não é fácil, porque uma coisa é você errar, outra coisa é você não poder errar. Então isso às vezes entra na cabeça do atleta que a gente tem que deixar. Muita gente fala, o futebol tem que ter alegria. Mas tem que ter alegria, mas tem que ver de que forma que ele vai para o campo com alegria. Às vezes ele vai com uma pressão tão grande que bloqueia, que não consegue fazer. Então a gente tem que dar toda essa confiança para ele ter o desempenho, a desenvoltura. E é claro que com a Copa do Brasil nós entramos num estágio mais avançado, tem uma situação boa que a gente vai poder trabalhar para ter um conjunto melhor. Ao mesmo tempo, sabe que já vai pegar as equipes que vêm no embalo, com equipes de tradição, e que a gente vai ter que ser competente desde a hora que nós sabemos a data que a gente vai estrear. Marcelo, seu time está em 11º lugar na Série B, tem 10 pontos, está a 6 da zona de classificação, pega na próxima partida o Guaratinguetá, certo? Em casa, no Anacleto Campanella. O que você pensa para o campeonato? Porque, evidentemente, o seu time foi montado também com essa base de querer subir, né? Exatamente. O São Caetano, é o que eu disse antes, é uma equipe em formação. Então, a gente teve algumas dificuldades em relação àquele pequeno grupo que ficou em relação ao Campeonato Paulista, a chegada de novos jogadores e a gente agora conseguiu fazer com que esse grupo entendesse a maneira de trabalhar. Já são 2 meses que a gente está junto, isso já deu para ver a evolução da equipe. Então, eu acredito que a partir de agora, as vitórias é que vai dar confiança e a credibilidade para esse grupo crescer e, consequentemente, brigar lá em cima. Que é o que a gente quer. A gente sabe que o São Caetano tem essa condição. Eu acho que, na minha visão aí, eu tenho 8 equipes aí que vão brigar por 4 vagas. Quais são essas 8 equipes? As 4 lá em cima, lá, eu acho que estão bem definidas, né? Ou seja, que seriam aí a Chapecoense, Palmeiras, Joinville e Figueirense. Já estão bem definidas. Você pode ver que essas 3 equipes de Santa Catarina são equipes que terminaram o campeonato decidindo o título estadual, mantiveram o mesmo grupo, principalmente a Chapecoense, que vem. Joinville ano passado ficou em 6º colocado, ficou quase subiu. Para subir assim, ó, mas bem Exatamente. perto. Já vem fazendo um trabalho forte já essas equipes aí de Santa Arthurzinho, que é o técnico do Joinville, exato, que é muito bom jogador, foi muito bom jogador. As demais equipes? Aí eu vejo aí o Sport, América. Eu vejo o América de Minas, Mineiro. Eu vejo o Avaí, eu coloco o São Caetano também nessa briga aí, eu vejo o Bragantino, um time que sempre incomodou e com certeza esse ano aí Figueirense, que vem subindo com a Adilson Batista. Já está entre os 4 já. Está entre os 4. Aí eu vou fazer a pergunta, Paraná Clube. Também. Atlético Goianiense. O Atlético está balançando aí, mas é um time, mas é um time que a gente sabe que quando começa a engrenar, com certeza, pelas condições que tem, vai brigar também. Deixa eu fazer aqui as perguntas, nós estamos chegando no finalzinho do programa, mas vamos lá. Parabéns pelo programa, diz aqui o Rafael de Santo André. Futebol Mais Debate hoje está muito legal, tomara que seja sempre assim, né, Rafael? Gostaria de parabenizar o presidente do São Bernardo pelo ótimo trabalho da base e da equipe profissional. Quais são as novidades do Tigre para o próximo ano? Já tem responsabilidade aqui, presidente. Então, pensa que não vai levar fumo aqui. Começa com a Copa São Paulo, né, que é um desafio importante. São Bernardo quer ir longe nessa Copa São Paulo. Né? Depois começa o Paulistão. Eu acho que o São Bernardo está num momento de consolidação. Né? Nós permanecemos pela primeira vez na Série A1, vamos trabalhar para nos manter na Série A1 e, quem sabe, conseguirmos uma vaga na Série D. Estamos num teste de fogo aí, né, que é essa Copa Paulista, queremos esse título, nós gostamos de participar da Copa do Brasil, tomamos gosto desse campeonato
queremos buscar essa vaga e vamos usar esse campeonato para verificar as reais condições desse elenco e ver as peças que faltam aí para a gente completar dentre os times que estão disputando o Brasileiro, é onde a gente vai buscar. Acho que o grande segredo é montar essa equipe para disputar o ano que vem, né? Mas ficamos com a boa base do Paulistão esse ano. Olha só o que é o amor. Oliveira, nós fizemos um jogo treino com o seu Bernardo alguns dias desses, e a gente foi falar com alguns jogadores que eu trabalhei, até jogadores renomados que estão dentro do seu Bernardo, uma equipe jovem, bem trabalhada. A satisfação desses jogadores estar com esse projeto sério, que eles falaram isso para mim. Kleina, aqui é um projeto sério. Até passei isso para o presidente. Então, parabéns, que isso é legal. Reflete de cima para baixo. E aí tem um outro negócio, que muitas vezes o jogador você vai ganhar 25 ali, aqui eu vou ganhar 18, mas vou receber em dia, vai estar tudo legal, meu fundo de garantia, minhas ele férias, está mantendo uma base, né? Praticamente sem calendário. Olha só como é que você conseguiu mudar a cabeça do torcedor. A Ana Cláudia Fernandes diz o seguinte: parabéns pelo programa, hoje está muito especial com a presença do nosso amado treinador Gilson Kleina. Que Dona Deia não veja isso. Sou palmeirense fanática de Santo André, quero muito a camisa do Palmeiras. É sangue na veia esse time. Eu acho que é com essa frase, é sangue na veia, que eu acho que é o comportamento, as frases que você vem colocando na imprensa na hora que você dá entrevista. Você está alimentando essa coisa do Palmeiras de voltar para esse lado da garra, da tradição do Palmeiras, que isso estava meio esquecido nos últimos tempos. Né? Principalmente evidenciou isso foi na Libertadores, né? Claro que foi o comportamento da nossa torcida que comprou a ideia num momento muito difícil e que a gente conseguiu se superar. É claro que no Palmeiras a gente sempre fala, não adianta só ter a raça, tem que ter o jogo, tem que jogar também. Mas esse equilíbrio, e essa frase aí até não é minha não, essa é do presidente Paulo Nobre, que o Palmeiras é sangue na veia. Então tá bom, bola em São Paulo, quero mandar a todos um abraço, diz o Fernando Pagotto, meu nome é Murilo Ximenes, sou de São Bernardo do Campo, estou agradecendo a todo mundo aqui. Ao Paulo Pereira de Andrade, muito obrigado. Ao Flávio Caniza também, muito obrigado. Ao Vinícius Vicente, muito obrigado. E ao Alisson Lanes, muito obrigado. Sou corintiano. Aqui eu tenho algumas perguntas. Eu queria... aqui tem uma provocação para você, Neto. Um abraço ao São Paulino Neto, diz o Marcos Alves Monteiro. Não tem essa de São Paulino, né, Neto? Ou de corintiano. Não, na hora que você comenta, você não fala. fala... a verdade, eu tenho um carinho muito especial pelo São Paulo, por tudo que o São Paulo fez pra mim. Te proporcionou, né? Me proporcionou, fui campeão paulista no São Paulo, Em joguei no São Paulo, 87. Tenho um carinho especial, meu pai é São Paulino, meu irmão João Carlos é São Paulino, meu irmão Richard é São Paulino. Você é a ovelha negra. Na casa, não, eu e minha casa mãe. dos Ferreira, fala a verdade, Ferreira, minha na mãe... casa dos Ferreiras, o espeto de pau é você. Eu e minha mãe, nós somos corintianos. Agora, o São Paulo é um time que eu tenho um carinho muito grande. A verdade é essa. Letícia, muito obrigado. Ao Luiz Carlos Charuti também, muito obrigado. Tila, de Santo André, muito obrigado. Deixa eu ver quem mais aqui. Ao Matheus, também, muito obrigado. Eu tenho que sortear as camisas aqui, mas eu vou aproveitar as pessoas... Não dá para fazer uma pergunta, não? Dá, por favor, fique à Pro vontade. Gilson, rapidinho aí. O Thiago Real, eu acho que é um jogador muito bom, né? Ele faz uma função diferente do Valdívia. As pessoas não entenderam isso ainda, né? Não, o Thiago Real é um jogador mais tático, né? Faz aquelas funções ali, tanto pro lado direito como centralizado. Ele é um meia mais de transição, meia mais próximo a meia atacante. Fazia muito isso nessa situação. E até se você usar ele um pouquinho de trás, ele tem essa condição. Pra fazer também, ele é né? diferente, não é articulador, organizador como o Valdívia. Ó, o Afanásio, muito obrigado. Deixa eu já dar as camisas aqui, eu vou aproveitar e fazer as perguntas. A camisa do São Bernardo vai para o Gustavo Fernandes, de São Bernardo do Campo. Parabéns pelo programa, gostaria de saber do técnico Gilson Kleina se ele pretende utilizar Valdívia e Mendieta. Você falou há pouco disso, juntos, e qual será a prioridade da Copa do Brasil. Também falou isso. Valdívia e Mendieta, assim, só para ser bem rápido, dá para jogar juntos ou tem que jogar um ou outro? Não, dá para jogar. Estamos adaptando, fazendo os jogos treinos para que isso aconteça. Aqui tem pergunta para todo mundo. O mesmo Gustavo Fernandes, que eu repito, ganhou a camisa do querido São Bernardo. Uma outra pergunta vai para o técnico Marcelo Veiga. Na opinião dele, o que falta para que a cidade de São Caetano acompanhe o time como acontece com São Bernardo? Sou São Bernardo e torço pelo sucesso do Tigre. Muito obrigado por isso você está ganhando a camisa do São Bernardo. Está aqui já. Resultados, né? Eu acho que o que traz o torcedor a campo são os resultados que o time conquista. E aí uma pergunta, o fato do Jair Pisserni ter ficado tanto tempo, ter levado o São Caetano a grandes momentos, muito embora o time tenha sido campeão paulista com o Muricy, que é o único título que o São Caetano tem na primeira divisão, mas trazer um cara que ficou 6 anos num clube, como você ficou no Bragantino, significa que o São Caetano está retomando aquele projeto? De ter um técnico por mais tempo, para pensar mais alinhado ao clube, para pensar mais num projeto?
me perdoe o Vanderlei Luxemburgo, para pensar mais num projeto e tal, essa coisa toda? Bom, é isso que eu penso, né? Profissionalmente, para mim, seria super importante. Eu acho que o que vai determinar isso são realmente esse planejamento que eu estou fazendo com a diretoria de São Caetano. O Nário, o Leal me acolheram muito bem, são pessoas que me dão todo o suporte para que eu faça meu trabalho. E esses resultados acontecendo, eu tenho certeza que a gente tem uma grande condição de se manter aí à frente do São Caetano por um bom tempo e conquistar aquilo que a gente quer. Agora, eu queria descobrir a fórmula aí do presidente que atraiu esse público, se teve incentivo de algumas empresas, E aí, presidente? se o senhor fez um trabalho por fora em relação a esses torcedores. Dessa lógica de marketing, né, eu até conversei com o Nairo, né, e com a diretoria do Santo André, eu acho que é uma coisa interessante. Nossa região é industrial e o que nós fizemos? Nós buscamos empresas parceiras, né, essas empresas adquirem ingressos e distribuem entre os seus funcionários. Funcionários, Né? parceiros, E aí foram clientes. fidelizando, nós soltamos depois um projeto para pequenos e médios comércios, né? Que é um projeto de marketing chamado Tô Contigo e Não Abro, né? Onde comércios menores adquiriam ingressos e distribuíam para os seus clientes e tal. E nisso a gente foi fidelizando, a cidade foi abraçando o clube. Né? Se você E tem hoje 6 mil alunos no projeto Tigrinho, que Serão- 3 mil pais vão no jogo. É legal, né? Exato. Não, mas aí você tem... E você vai pai, finalizando. Não, nessa então, eu relação, tô você dando for metade jovem, só. Você, Então você imagina sim. só, ó, pai, eu quero ir lá no jogo, pô, eu tô no projeto, eu quero jogar no São Bernardo. Isso vale muito. E já começam a jogar com o emblema do São Bernardo no peito também. Então vão pegando amor pelo clube. É um projeto a Legal. médio e longo prazo e tem dado muito certo. Ó, eu vou presentear o Alex Queiroz com a camisa do Corinthians. Olha o que ele escreve aqui. Sou corintiano, fã do Neto, mas Obrigado. torcendo pelo sucesso do Kleina. Palmeiras precisa voltar bem à elite, mas torço muito para ver o São Paulo na segunda. Olha que brincadeira. Parabéns ao belo programa, sou apaixonado por esse programa. E segunda à noite, falando disso, bom, aí quero a camisa do Timão para presentear meu pai, que fez 63 anos na semana passada. Tá levando a camisa do Corinthians, o Paulo Alex Queiroz. Pronto, já dei a do São Bernardo, já dei a do Corinthians. Falta a da Ponte Preta. A da Ponte Preta vai pro seguinte. Gostaria de ganhar a camisa da Macaca. Wagner Aparecido Rodrigues. Tá levando. Pronto. Agora só falta a camisa do Palmeiras. Bom, deixa eu ver aqui. Quero a camisa do Palmeiras. Tá aqui, ó. O Vampeta falou ontem num programa da nossa co-irmã Gazeta que o Corinthians não deve priorizar a subida de talentos da base, e sim investir em grandes craques. Você concorda, Neto? Não. O Marcos Calimã vai levar a camisa do Palmeiras. Eu, na minha opinião, acho que a coisa mais importante de um clube de futebol é a base. Eu acho que se você, num clube como o Corinthians, que está aí com estádio, com centro de treinamento, que vai ter agora o centro de treinamento da divisão de base, você não tem um lateral direito, você não tem um zagueiro, você tem que trazer um Maldonado, tem que trazer o Ibson, gastar uma fortuna para trazer um zagueiro. Eu acho que está totalmente errado e equivocado isso. O André Sanches também não fez uma boa administração na divisão de base, ele mesmo disse isso. Eu acho que o mais importante é você, num clube de futebol, ter no mínimo 40% da base. 4 jogadores têm que estar jogando na base, no profissional. Mas eu acho, Neto, seguindo esse raciocínio seu aí, que eu acho que tem que mudar essa lei do passe. Porque nós estamos falando de Corinthians, São Paulo, Palmeiras. Que tem dinheiro, né? E a gente esqueceu de 15 de Jaú, Guarani, Ponte Preta. Esses Verdade. times aí não têm condição de fazer Rio um Branco. trabalho de base, porque... Exatamente. E esses times é que forneciam os atletas para os grandes. Nós E hoje não saímos pode de lá, fazer- exatamente. Hoje não pode fazer mais porque a lei do passe só favorece as equipes grandes. Eu acho só que a gente tem que aprofundar muito mais a discussão nisso, mas tem que ficar claro o seguinte. Existem clubes que são formadores. O Corinthians, há algum tempo, perdeu essa identidade de formador. Bastante. Na época do Neto como jogador, um pouco antes você teve uma série de jogadores que vieram do chamado terrão do Corinthians. E agora que o Corinthians está se instrumentalizando já há algum tempo, tinha uma base, onde hoje é o estádio de Itaquera, e as coisas não acontecem, tem alguma coisa que tem que ser revista no projeto. O Andrés disse na saída dele que o grande problema de tudo que foi feito, estádio, isso centro de aí. treinamento, ele falou assim, o grande problema que eu tive foi na base, eu não consegui dar à base aquilo que eu esperava. Por quê? Porque ele é um cara oriundo da base no Corinthians para chegar a ser presidente. Então ele mesmo sabe que foi decepcionante essa fase
em relação a não ter um grande aproveitamento da base na instituição Corinthians. Isso precisa mudar realmente. E todo mundo tem que pensar a base, porque ela é uma maneira de você economizar muito dinheiro mesmo. Economizar muito dinheiro mesmo. Por quê? Porque hoje não é nem economizar, desculpa, Oliveira, acho que é o contrário, acho que é ganhar dinheiro. Não, mas economizar que eu digo é na hora de trazer um jogador de fora, você tem que pagar muito. E da base você consegue economizar, como você está dizendo. Eu sei, mas você ganha muito mais dinheiro do que você economiza. Ah, com certeza. Porque você veja o seguinte, quando você vende um jogador, são 30, 40 milhões de euros e aí o bicho pega. Bom, eu queria agradecer muito ao Gilson Kleina, técnico do Palmeiras, por estar conosco nesta noite especial. Muito obrigado, Gilson. Eu que agradeço poder ver o Marcelo, conhecer o presidente, ao Neto. Quero agradecer ao Neto, uma pessoa que não hoje, mas sempre valorizou os profissionais e eu fui valorizado por ele. E agradecer o convite, Oliveira, aqui para o Futebol Debate. Legal. Marcelo, muito obrigado. Venha sempre aqui. Nós também sabemos o quanto é importante essa valorização do profissional do futebol, do técnico, para mergulhar no seu trabalho e poder contar ao telespectador, porque esse programa proporciona isso, né? Na entrevista coletiva são muitas perguntas e muitas vezes não se faz uma... Aqui não, aqui a gente pode aprofundar determinados assuntos, eu acho que isso é muito relevante. Bom, eu que agradeço o convite, fico muito feliz, né? De rever o Kleina. Daqui a pouco a gente vai estar junto de novo. Não vai ter jeito, na disputa. Não tem jeito. O Neto não vou nem falar, porque nós somos amigos. Isso aí é considerado praticamente aí com o meu irmão, que a gente já se bateu bastante. Presidente, um prazer. E muito feliz de estar do seu lado mais uma vez aí, conduzindo esse programa. Muito sucesso para você. Para todos nós. Luiz, obrigado pela presença. Evidentemente que a gente sabe o quanto é difícil um trabalho como você fez e está proporcionando, mas que é legal que existe um reconhecimento da cidade para abraçar o time, né? Para exatamente fazer com que, de novo, o time da cidade seja motivo de... Pode ser o segundo clube do coração, porque de repente ele torce para o Corinthians, torce para o São Paulo, mas pode ser o segundo grande clube, né? E isso pode ajudar muito nessa relação. Sem dúvida. Eu quero te agradecer aqui por estar presente e cumprimentar essas duas figuras importantes, Marcelo e Gilson. Prazer estar com o Neto também. Está acabando o programa, você tem 10 segundos para falar. Rapidamente, mandar um abraço ao Dr. Edson Azarias, ao EPA, ao Cabeção, Ferrarese, Marcos Moreira, Burguês e a Júlia Vitória. Muito obrigado pela presença, Neto. Tchau, grande valeu. abraço. Tchau, beijo, muito obrigado. Você sabe que eu te amo, você está no meu coração. Lá. Tem 10 então, segundos. tem 10 segundos para dizer o seguinte: que encontro com os amigos, reuniões de negócios, comemorações, o lugar certo é o Lelis Trattoria, o primeiro, original, verdadeiro. Alameda Campinas, 1615, nos Jardins, em São Paulo. Lelis Trattoria, onde comer bem é tradição. Muito obrigado pelo carinho da audiência. Voltamos na próxima segunda-feira. No canal 27 da NET, no canal 14 da NET aqui no ABC, no canal 27 lá em São Paulo. Grande abraço para você. Muito obrigado mais uma vez por estar conosco. Valeu!